Olá, turma, sejam bem-vindos a esta videoaula. Nós vamos continuar hoje o capítulo 1, vamos fazer a explanação das páginas 58 a 62. Desde já peço que você pegue aí o seu livro, tá? Vamos fazer uma leitura. Eu não coloquei aqui no slide a parte do texto da página 62, eu vou pedir para que você acompanhe comigo, tá? Aí do seu livro, tá? Então você já pode se organizando para pegar o livro. Tá? Isso é a atividade de casa, hoje são as páginas 59 e a página 60, tudo bem? Antes de iniciarmos o nosso assunto do dia, vamos fazer a nossa acolhida, né? Tira aqueles minutinhos, dois, no máximo dois, para a gente refletir, para a gente se encontrar com Deus, para a gente sentir que não estamos sozinhos nessa, né? E na verdade não estamos, porque Deus nos reergue, nos conforta todos os dias, nos manda mensagens diretas ou indiretas, né? Basta a gente parar um pouquinho para refletir. Então, pensando nisso, parando para escutar a voz de Deus, para pedir bênçãos, para agradecer, vamos rezar a oração do Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Bem, gente, continuando aqui, ó, o que a gente estava vendo, né? O tema geral do capítulo 1 são as atitudes diante do transcendente. Eu expliquei para você essa palavrinha transcendente, que é a parte de divindade. Em resumo geral, é Deus, né? Aquela pessoa que você tem como a divindade. Para a nossa religião cristã, nós que somos cristãos, temos então o transcendente como Deus. Então, as nossas atitudes diante de Deus é o que está resumindo aí na página 58, a na seção Arte que Encanta. Você pode acompanhar também, tá? Na tradição judaica, a oblação significa entrega, doação da própria vida a Deus. O sentido original de oblação era o de oferenda, como parte da colheita agrícola ou sacrifício de animais, ofertados em nome de Deus. De acordo com a lei de Moisés, os primogênitos, tanto humanos como animais, pertenciam a Deus e deviam ser oferecidos a Ele. Isso está em Êxodo, capítulo 13, versículo 1 e 2, também no 11 e 16. Era esse o costume antigo, herdado dos cananeus. Entretanto, o povo de Israel fez uma releitura desse costume no que dizia respeito aos primogênitos dos seres humanos, que não deveriam mais ser oferecidos em sacrifício, e sim resgatados por um animal imolado ao Senhor. De acordo com o Levítico, um livro da Bíblia, em capítulo 12, 40 dias após o nascimento de uma criança, esta deveria ser apresentada no templo, onde a mãe oferecia um ritual de purificação. Observe a obra do artista italiano Giotto, que representa o momento em que Jesus é apresentado no templo. Giotto, é um italiano, ele fez uma releitura da Bíblia, do que está escrito, biblicamente falando, onde os pais, Maria, mãe de Jesus, e o pai adotivo José, foi apresentar no templo, como vocês viram aí, 40 dias após o nascimento. Este era um novo costume, porque antes era sacrifício mesmo, bem antigo, no Antigo Testamento, eles tinham esse costume de animais ou pessoas, era como que um holocausto mesmo, da primeira vez, os primogênitos. Mas aí depois de Moisés, com a lei de Moisés, isso não aconteceu, mas em compensação tinha um ritual que era apresentar para purificar, somente isso, não tinha nada de deixar lá ou fazer uma troca, que isso era muito costume, isso era costume do Antigo Testamento, das leis do Antigo Testamento. Mas dessa vez aqui, a lei de Moisés era apenas apresentar para fazer um rito de purificação. E está aqui então Jesus ainda criança, ó. Na seção Os Povos do Sagrado, da página 60.
A tradição religiosa muçulmana fundamenta sua relação com o transcendente na submissão às suas leis. Na própria palavra Islã, há a palavra salam, que significa paz, num sentido de obediência. Assim, o muçulmano pode ter a consciência tranquila e cultivar a paz verdadeira se ele for voluntariamente submisso à vontade de Alá e obedecer à sua lei, que está no Corão. O nome dessa lei é Sharia, cujo significado é caminho. A Sharia é o caminho de obediência que todo muçulmano deve percorrer para ser verdadeiramente feliz. Na prática, ela abrange todas as dimensões de vida e de um seguidor do islamismo. Aí, continuando um pouquinho aqui, ó, o que tem no Corão, só um versículozinho. Saber que tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá como servo ante o Clemente. O Corão, gente, ele é como se fosse, acho que vocês já sabem com certeza, né? Como se fosse a Bíblia, a nossa Bíblia, também dividida em versículos, em livros. A divisão não é a mesma, não é a mesma quantidade, não é de capítulos que nós temos, de livros que nós temos, mas assim a orientação com textos idênticos, totalmente idênticos, uma parte a que tem na nossa, outras modificações, tem algumas modificações, mas enfim, é o que o povo, os islãs, eles seguem essa orientação do Corão. Para os muçulmanos, a submissão às leis está implícita no mundo criado na natureza, mas, diferentemente da natureza, a decisão do ser humano é voluntária, pois ele pode optar por seguir ou não os preceitos dos textos sagrados. Na seção Outros Olhares, que é a página 62, né, como falei para vocês. Eu resolvi aqui ler o texto porque eu insisto que você pegue o seu livro, tá, para se sentir mais um pouco em sala de aula, né, para não ser só nesse clima de escutar, mas que você possa ir acompanhando, certo? Resolvi fazer assim com esse objetivo. Acho que vai ser mais produtivo. O tema que tem aí é a conversão de refugiados. Você vai dar uma pausa enquanto pega o seu livro. Faça isso mesmo, gente, por favor. Você vai ver que é uma experiência legal. Vou começar aqui, tá? Um pastor da igreja Trinity de Berlim disse a Welle, agência de notícias alemã, que batizou mais de 1.200 muçulmanos convertidos, a maioria no rastro de chamada crise dos refugiados, que bateu à porta da Europa. Segundo a Congregação Cristã da Alemanha, os batismos protestantes saltaram de 17 mil em 2014 para 178,4 mil em 2015. Nas orlas de Grécia e Itália, onde desembarcam os refugiados resgatados do mar Egeu e do Mediterrâneo, proliferam as organizações cristãs de ajuda humanitária. Além da assistência, muitos acreditam ter mais chance de conseguir refúgio e evitar a deportação em países ocidentais sendo cristãos. O programa de assentamento da ONU segue critérios de vulnerabilidade. Nos países da maioria muçulmana de Oriente Médio e Ásia, os cristãos são mais vulneráveis à perseguição. As igrejas na Europa têm patrocinado a recepção desses refugiados, enquanto países como a Eslováquia recusam-se a receber muçulmanos. Não é política nova. Entre os que chegaram nos Estados Unidos a partir de 2002, quando o dado sobre a filiação religiosa da população passou a ser público, 46% são cristãos e 32% muçulmanos, segundo PI. Em janeiro, porém, o presidente Donald Trump declarou que priorizaria cristãos nos pedidos de refúgio, depois de prometer banir muçulmanos de entrar nos Estados Unidos. Continua na página 63. No Líbano, que tem uma diversa comunidade cristã, as igrejas se organizam para receber o que cruzarem na fronteira fugindo da Síria e se viram encurralados no país. Batizaram centenas deles no ano passado, segundo o Telegraph, jornal britânico. Ibrahim Ali, de Alepo, na Síria, vendia flores nas ruas de Beirute, capital do Líbano, quando o cristão iraquiano se aproximou. Ibrahim
contou-lhe que precisava de dinheiro para tirar da Síria a mulher e os 7 filhos. E os dois combinaram um encontro na igreja anglicana, que lhe deu abrigo, 2 refeições por dia e ajuda mensal, sob a condição de que frequentasse o curso de estudos bíblicos. Na classe encontrou outros refugiados muçulmanos como ele. Meses depois foi batizado e mudou o nome para Abed al-Masih, escravo de Cristo, em árabe. Então finalizamos aqui a nossa leitura, tá? Espero que vocês tenham pegado o livro mesmo, tá? Deus está vendo, viu, gente? Cuidado. Finalizamos hoje também a nossa aula, né? Um pouco mais resumido, mas é para finalizar essa parte do capítulo. E eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham um excelente dia. Se houver alguma dúvida sobre a atividade, algo do tipo, me comunique, tá? Para eu poder te ajudar. Grande abraço, fique com Deus.